Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei do Executivo que proíbe a atuação de flanelinhas na cidade. Junto com os nossos convidados aqui no estúdio, nós vamos analisar os principais pontos da proposta. Para isso estão aqui comigo o vereador Adelicel, o vereador Ayrton Ferronato e o presidente do Sindicato dos Guardadores de Automóveis de Porto Alegre, Júlio César Santelena de Moura. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença, você de casa também, muito obrigado pela sua audiência. Deixa eu começar com Júlio César, agradecendo mais uma vez por ter vindo aqui ao programa. Como o sindicato, como a categoria recebe este projeto de lei, como é que tem analisado, como é que tem proposto até esse debate, para que a gente possa também trazer esses esclarecimentos aqui no programa. Seja bem-vindo mais uma vez, Júlio. Eu imagino que, no caso, a gente está tendo uma proposta desde 27 de 5 de 2008, na Câmara de Vereadores, no caso, quando foi lançado essa situação aí, a gente estava imaginando que ia ser lançado para ser aprovado a lei no município, que o município ia fazer a realização da atividade do guardador, mas não da forma como está sendo exposta hoje, da forma que está sendo botada hoje na mídia, porque eu não consigo entender isso. A gente teve o primeiro curso em 88, o governo Colares, e tivemos mais um em 2012, depois um em 2014, e tudo no órgão da prefeitura. Então, qual é o esclarecimento, qual é a pauta disso? Então, só para a gente também fazer esse esclarecimento, a categoria defende e quer fazer essa diferenciação, entre guardadores e os flanelinhas. Sim, mas aqui no momento, no caso, eu nem falo sobre flanelinha, porque eu acredito que, no caso, flanelinha, no meu entendimento, para mim não é flanelinha, para mim é irregular. Porque no momento que tu não tem um documento registrado no Ministério Público, que é onde é feito o registro do guardador, então é lá que é feito, então não é o sindicato que faz esse registro. É num órgão federal, que é no Ministério do Trabalho. Hoje são quantos guardadores em Porto Guardadores, no caso, registrado, no caso são 1.430 guardadores registrados no Ministério do Trabalho. Tá? Atualmente teria 100 guardadores registrados no sindicato. Só que nisso temos mais 5 associações que trabalham com guardadores também. Então, isso no caso, mais ou menos, cada relação de cada associação, a limitação de quantos guardadores cada associação tem, a gente não tem, porque nem todas as associações estão vinculadas dentro do sindicato. Ok, uma primeira participação aqui. Na sequência do programa nós vamos trazendo mais esclarecimentos e reforçando o posicionamento da categoria também aqui no programa. Vereador Ayrton Ferronato, também seja bem-vindo aqui ao Porto Alegre em Debate. Como é que o senhor recebe esta proposta da Prefeitura? Já foi protocolada aqui na Câmara no início do mês anterior. E o senhor também tem trabalhado numa legislação semelhante, ou uma legislação pertinente ao tema, vereador? Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite aí, dizer da importância e a satisfação de estar com a Adelicel, meu querido colega vereador, com o nosso presidente Júlio, contigo, Cleiton, e com os nossos telespectadores, Dizer que, primeiro, esse projeto que apresentei para regulamentar a atividade do guardador, chegou aqui na Câmara e nós apresentamos antes da chegada do projeto do prefeito, do executivo no caso. E o projeto do executivo, já no seu artigo 1º, diz assim, fica proibida a atividade de guardador e flanelinha no município de Porto Alegre. Já desde o 1º artigo nós podemos dizer com toda certeza e garantia que este projeto ele não se enquadra com a legislação brasileira, ele vem contra a lei, conflita com a lei. Por quê? Porque primeiro temos que distinguir o que é guardador e o que é flanelinha. O guardador exerce uma atividade regulamentada, autorizada por lei federal, a lei 6242/75. Existe uma lei que regulamenta a atividade de guardador. E o flanelinha, aquele que não está regulamentado. Portanto, terminar com a atividade de flanelinha é uma coisa. Agora, proibir
um cidadão, homem ou mulher da nossa capital, de exercer a sua atividade, isso é impossível, porque se aprovarmos uma coisa dessa, meu caro dele, daqui a pouco vamos poder proibir a atividade. Eu sou contador, atividade de contador, de advogado, não é possível. Portanto, é interessante dizer para o nosso telespectador aquilo que eu tenho dito e que tenho recebido bastantes elogios e muitas críticas. E o pessoal diz, não, mas é a mesma coisa. Não é. O guardador é uma atividade, exerce uma atividade regulamentada, ele pode ser guardador de automóvel, faz curso, ele se vincula a uma entidade, ele se inscreve no Ministério do Trabalho, em órgãos públicos, pede autorização e tem regras estabelecidas com a prefeitura. O que nós estamos fazendo? Apresentei um projeto antes do projeto do prefeito, repito, que busca regulamentar a atividade de guardador de automóvel na cidade, que vem se tratando desde 75. E lá em 2008 apresentei um projeto praticamente igual, foi aprovado e o prefeito vetou e foi mantido o veto. E o Adeli também tem seu projeto, sua lei aqui na Câmara, aqui em Porto Alegre, que também disciplina isso. Portanto, nós precisamos ter o cuidado de não cometermos uma extraordinária, primeiro, injustiça, de nós proibirmos 1.400 pessoas, famílias, de atuar como guardadores. Eu vou repetir o que eu tenho dito aí. Em 1980 eu comprei um automóvel 0 km. 4 dias depois me roubaram. E me roubaram porque naquele local onde deixei meu automóvel não tinha guardador. Porque se tivesse guardador, com toda certeza não teria roubado. Portanto, são pessoas que desenvolvem suas atividades. Tem gente com defeitos? Claro que tem, assim como em todas as outras profissões, inclusive a minha. Tem gente boa e gente que não tão boa assim. Então nós precisamos regulamentar a atividade em Porto Alegre e a prefeitura fiscalizar a atividade. Porque eu concordo com o cidadão de Porto Alegre que quando tu vai num evento aí, tu pega uma pessoa normalmente, talvez, ou quase sempre embriagada total, cobrando 40, 50 reais para tu deixar o carro aí e eles não vão cuidar não. Portanto, nós temos que fazer essa distinção, compreender da existência de chefes de famílias, pai e mãe estão ali batalhando para sustentar os seus filhos e que se nós fizermos uma lei, bom, quem está autorizado, regulamentado e fiscalizado continua guardando os automóveis e aqueles que estão irregulares se tira, eu acredito que nós resolvemos a questão em Porto Alegre para melhor. Seria ter uma segurança para os próprios trabalhadores regularizados. Né? Vereadora Delicial, também seja bem-vinda aqui ao Porto Alegre em Debate, assim como o vereador Ferronato trabalha nesse tema pertinente a essa legislação também. Então, está aí para trazer a sua contribuição aqui no programa. E faz tempo. Mas em boa hora estamos fazendo esse debate aqui de forma clara e tranquila, porque, como o Ferronato já colocou, existe uma legislação em vigor, o Ferronato inclusive quer aperfeiçoá-la. E eu sou o autor, junto com a Juliana Brizola, na época vereadora, da última mudança da legislação, que ela tem um disciplinamento, ela não proíbe, nem poderia proibir. Este governo é de um jeito tosco de trabalhar e arrogante e prepotente, quer desconhecer a Câmara, acho que pode passar uma retroescavadeira aqui dentro do plenário. Essa lei pode, essa proposição pode nem andar, porque nós vamos arguir a questão do precedente legislativo, ou seja, lei que conflita com a Constituição não chega nem a circular. É isso que vai acontecer. A lei é inconstitucional. E veja o seguinte, dá para fazer uma grande discussão filosófica e do mundo do trabalho com a legislação federal que criou a profissão de guardador. Na década de 70, quando o mundo do trabalho era o mundo da carteira assinada. Hoje que nós aprovamos não, aprovaram aí no Congresso Nacional a tal da liberdade de empreendimento, etc e tal, que alguns alardeiam como a salvação da lavoura.
que esse governo, inclusive, disse que é uma maravilha, e vem fazer exatamente o contrário. Vem fazer o contrário. Então, o sujeito, ele pode se inscrever no Ministério do Trabalho, vai ali na Superintendência Regional do Trabalho, Mauá 1300, ele diz que ele é um guardador, apresenta os documentos, ele está em dia, né? E lá ele sai com a marcação na sua carteira de trabalho. Tá? Ele pode se associar, se sindicalizar, e eu acho que a gente teria que fazer uma campanha para todo mundo ir no sindicato. Esse monte de associação não tem ajudado a categoria profissional, tem dividido. Eu não sei por que inclusive tem isso desta maneira. E mais, eu vou dar uma dica para o Júlio. Aproveitar a lei anticorrupção, que é a lei de 2016, que as negociações que se fazem com o governo, portanto, tem um certo conveniamento com a prefeitura, que lá tem aquilo que a gente chama de o ajuste de procedimentos, o compliance, que o pessoal gosta de falar. Acho que vocês têm que criar, nós estamos abertos a discutir com vocês, um código de ética da profissão em Porto Alegre, adequado a esta realidade, com base na legislação municipal. O cara não pode extorquir, o cara tem que ter uma apresentação, o cara tem que ter o colete, etc e tal, para saber quem é quem. Eu acho que nós temos que dar uma ganhada na prefeitura nisso aí, pela sua incompetência, Ferronato, de apresentar uma lei inconstitucional. Nós temos que ajudar a categoria profissional a ter um código de conduta. E o seguinte, o cara vai lá e assina esse negócio e deu para a bola. E o seguinte, eu digo para o cidadão, você dá se você quiser, é voluntário, é um tipo de trabalho diferente. E começou na década de 70, quer dizer, na época foi uma coisa inovadora. Tá? É claro que a gente se irrita, eu quero proibir o sujeito que vem me achacar. Agora, é muito simples. Eu ligo para o 191, perde um pouquinho de tempo, mas tu tira o cara do mercado, entre aspas. Aqui na Semana Farroupilha a gente viu de novo gente atrapalhando. Tá? Eu fui estacionar, o pessoal que estava comigo estacionou o carro, chegou eu falo guri. Estava ali, esse é o tal do flanelinha que o pessoal chama, para dar um achaquezinho. Falei, tu sabe quem criou a lei? Comecei a falar com ele. Na volta, pergunta se ele estava lá. Mas estava uma guardadora, que eu conheço da Orla. Estava lá, tarde da noite, como eu a encontrei quando cheguei. Essa que é a questão. A diferença que o Ferronato fala. Nós vamos tirar isso a limpo em Porto Alegre, Júlio. Sim. Agora, vocês também têm que ser ousados. Você tem que chamar o pessoal a entrar no sindicato, você tem que discutir, vocês têm que dizer, olha, quem fizer falcatrua, nós vamos denunciar, e não tem essa de dar uma de valente. Uma vez eu vi, lá no Glênio Pérez, uma atividade totalmente ilícita de um deles. Chamei a brigada, não deu outra. Saiu argolado. Muito bem, deixa eu fazer um registro também aqui, um esclarecimento. Nós convidamos para o debate a Prefeitura, através da pasta da Segurança Municipal, da Segurança Pública Municipal aqui de Porto Alegre, mas nos foi dito que não havia agenda, não haveria espaço na agenda, agenda já preenchida, então a Secretaria acabou não enviando representantes para participar aqui do programa. Dito isso... Na verdade, pois não. Tem um equívoco da Prefeitura. Quem devia de tratar isso não é a Segurança Pública, é IPTC. Porque nós estamos tratando de circulação. O Código de Trânsito Brasileiro, é claro, não é só carro, é pedestre, etc e tal. Isso não é competência da Secretaria de Segurança Urbana, é competência da IPTC. Vamos deixar isso bem claro, né, Ferronato? Ok. Júlio, a gente está falando sobre essas diferenças, né, do flanelinha para o guardador. Gostaria que tu também, didaticamente, né, pudesse explicar para os nossos telespectadores, né, como ele identifica. Evidentemente que ele já tem já conhece as pessoas até de certa forma, né? Mas só para a gente deixar claro também como é que é a atuação do guardador e no que ela se difere efetivamente da atuação dos flanelinhas na cidade.
No caso, ele tem que ter o registro, ele tem que ter a carteira de trabalho, ele tem que ter o registro do trabalho, ele tem que ter a identificação da entidade que ele faz parte, o registro, que seria as 2 carteirinhas da entidade e do Ministério do Trabalho. Essa seria uma das diferenças. No caso, agora há pouco vai fazer 1 ano que eu peguei o sindicato. Então, no caso, o colete novo vai ser esse aqui, vai o nome do guardador e vai o nome do registro do guardador, para identificar o nome da pessoa que está ali abordando o usuário, está chegando ali, para identificar. Essa é uma das diferenças. E é um profissional preparado, como tu falaste, né? Que passou por pessoas que alguns fizeram os cursos, né? E no caso, o procedimento que a gente tem lá com o sindicato seria isso. Agora, tem uma coisa, a atuação dele, no sentido da forma como ele vai conduzir, da forma como ele vai tratar, da forma como ele vai falar lá na rua com o usuário, é uma coisa que isso aí é uma coisa que o próprio usuário, dia a dia, ele já tem esse contato com os guardadores, os profissionais, no caso, né? Então, tem uma diferença muito grande no meio de tudo isso. Porque eu acredito que tem o Joãozinho que está lá na Santana, tem o Joãozinho que está lá no centro. Então, tem determinados lugares, mapeamento que o sindicato tem hoje, que no caso é bem fácil de a gente identificar quem é o guardador e quem não é o guardador. Porque esse mapeamento se tem hoje, entendeu? As localizações. Então, é como o deputado dele falou ali aquela hora. É a mesma coisa, a gente vai saber aonde está o problema. E buscar o problema e saber aonde está acontecendo a situação. E como é que é na hora da contribuição, da cobrança, como é que é? Porque muitas vezes, como o vereador Adeli já colocou, o vereador Ferronato também, que até uma certa intimidação do motorista, né? Pedindo valores exorbitantes. Como é que é essa relação com os guardadores? A relação é que geralmente o usuário, os proprietários, as pessoas que costumam deixar o carro com o guardador, geralmente o pessoal costuma deixar uma quantia. Entendeu? É isso aí que acontece. Um valor espontâneo? Isso aí. Mas eu estou dizendo que o pessoal costuma deixar. Eu não estou botando nem questão de valor, se é 5, se é 10, se é 1, se é 50 centavos. Isso aí vai de cada um. Mas como eu digo, se a gente quer resolver as coisas, a gente quer arrumar as coisas, a gente quer identificar onde está o problema, a maneira seria essa. De chegar ali e identificar aonde está aquele guardador. Ok. Vereador Ferronato, parece que esse é a grande mote da questão, né? Fazer essa diferenciação, não colocar todos na mesma questão. Balaio. E digo, convidamos a Secretaria de Segurança, porque em todas as divulgações é tratado, né, como questão de... Eles que propuseram a legislação. Então, na minha opinião, atropelando a IPTC, isso não trata-se de um problema de segurança pública. Isso já é uma visão de criminalizar uma atividade profissional. Isso está errado. Nós temos que criminalizar, Ferronato, o achacador. Que eles não vão defender achacador, porque isso prejudica a categoria. Ninguém defende isso. Não. Eu circulo pela cidade, como poucos aqui circulam, e eu falo com todo mundo. E eu sempre digo o seguinte, faça a coisa certa que não vai ter problema. Agora, o governo não venha criar problemas. Eles têm que fazer a fiscalização. Isso aconteceu principalmente por causa dos problemas da Orla. Porque um público imenso. Agora, o problema da Orla não é só o achacador que acontece, é se fosse obedecida a legislação que nós temos de fazer o cadastro por região. Por exemplo, acho que os jogos do Grêmio tem, né? Tem, sim. Por que não faz do Inter também, do Zequinha, etc e tal? É só fazer. Bom, eu, acompanhando o nosso debate aqui, eu prego a seguinte questão. Primeiro, o projeto executivo precisa ser rejeitado. Ele é ilegal. Exato. Ele não atende ao que diz uma lei federal. E uma lei do município não pode modificar a lei federal. Essencialmente, se tratando de uma atividade, de uma profissão, de uma função, como é que nós vamos dizer para os caras, agora vocês vão para casa e dane-se? Primeiro, nós precisamos rejeitar a proposta do executivo. Segundo, aprovar uma proposta que apresentei com as emendas que virão, porque nós vamos regulamentar, atualizar, aprimorar a lei que já existe. Então, esse é o primeiro caminho. E ali nós vamos ter o que exigindo o que? Treinamento, vinculado a uma instituição. Esse treinamento é a atribuição do sindicato, vai dar. Ele vai estar regularizado junto ao Ministério do Trabalho, junto aos órgãos do município.
vai haver uma negociação, guardador e prefeitura, saber onde vão ser, em que eventos participarão os guardadores, na ideia de, naquele evento, o sindicato informar o nome dos guardadores que estão em cada evento. Muito bem. Primeira coisa. Segundo lugar, é preciso que nós compreendamos também, e eu sei disso e recebi telefonema disso, de gente da Feonata, aqui na frente do meu edifício tem um cara que é maravilhoso, nós até a chave dos nossos carros deixamos com ele, cuida muito bem, mas ele não está regularizado. Tem muita gente boa que cuida do veículo que não estão regularizados. Fazer uma campanha, um problema para que eles se regularizem. Com isso, tu vai deixando na atividade as pessoas de bem e aqueles que... outra coisa, ele tem que ter no projeto que apresentamos uma espécie de folha corrida da justiça. Sim, todas elas. Para dizer que ele é quem? Para não deixar um patrimônio teu na mão de um bandido daqui a pouco. Né? Então, se nós aprovarmos uma lei bem feita, se nós incentivarmos a regularização destas pessoas sérias, e se a prefeitura e o Estado, através da Brigada Militar, fazer a sua parte bem feita, nós vamos dizer assim, não vamos resolver problema, não é fácil assim, mas vamos deixar bem melhor do que está, no sentido de que haja fiscalização. Ou seja, se tu és um guardador, tu está aqui, agora se não é, tu vai ser retirado dali. E com relação à remuneração, a lei federal diz que tu não cobra. Não cobra, aí tu exerce a atividade de guardador, está na rua ali e não cobra. É espontâneo o pagamento e isto não é qualquer categoria profissional que seja sujeita a isso. Na rua, quando tu estás aqui com o carro estacionado, tu fica ali. Nós vamos propor também, já estamos propondo, que em eventos, por exemplo, na Arena do Grêmio, no Internacional e outros, lá no Beira-Rio, em outros grandes eventos, que a prefeitura estabeleça um preço máximo. Com isso, tu resguarda a atividade, organiza a atividade e faz com que ela seja retomada como atividade até necessária, porque onde há guardador de automóvel, o roubo de veículo é praticamente zero. Portanto, o guardador de automóvel decente, sério, honesto, ele auxilia na segurança pública do município de Porto Alegre. Não podemos esquecer disso. Ok, muito bem. A gente está chegando ao final do primeiro bloco aqui do Porto Alegre em Debate. Em seguida a gente volta com mais informações, falando sobre este projeto que foi protocolado aqui no Legislativo da capital, que trata sobre a proibição da atividade de flanelinha na cidade de Porto Alegre. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguidinha com mais sobre este tema. Fique aí. Na Avenida 24 de Outubro, próximo ao Parque Moinhos de Vento, está a Estação de Tratamento de Água do DEMAI. O prédio histórico é um dos mais antigos e bonitos da capital. A obra arquitetônica, inspirada nos jardins do Palácio de Versalhes, começou a ser construída em 1904 pela Companhia Privada Hidráulica Guaibense. O prédio, construído em um terreno de 6 hectares, só foi inaugurado oficialmente em 1928 pelo prefeito Alberto Bins. O prédio histórico está aberto à visitação para quem quiser apreciar de perto a bela arquitetura do local.
Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje tratamos sobre o projeto de lei do Executivo, já encaminhado aqui para a Câmara de Vereadores, que proíbe a atuação de flanelinhas na cidade. Estamos com os nossos debatedores avaliando os principais pontos desta proposta. Um dos pontos colocados aí é a previsão até de multa, né, para os que forem pegos nesta atividade. Deixa eu voltar nesse bloco aqui com o presidente do Sindicato dos Guardadores de Automóveis de Porto Alegre, Júlio César Santelena de Moura. Júlio, como é que vocês... houve um diálogo também da Prefeitura na elaboração desse projeto? Como é que tu vês também essa questão dessa multa que é colocada, né, de R$300 e com outras perspectivas na reincidência aí? Como é que vocês têm dialogado? Há um diálogo, há uma discussão? No momento que surgiu essa notícia na mídia, em momento algum a gente foi chamado, em algum momento a gente foi dito assim, vocês vêm aqui que a gente quer conversar com vocês, a gente recebeu um convite, a gente fez os convites e ninguém apareceu, ninguém compareceu e a gente não foi chamado. Só que eu acho que, no meu entendimento, isso aí não procede. Se o cara dali vai pegar 50 centavos, R$1 de um e outro, como é que vai pagar 300, 600 reais de multa? Não, e é o seguinte, essa multa é esdrúxula, porque quem põe a multa não é a prefeitura, é o Código de Trânsito Brasileiro. Está lá escrito que o pedestre, o transeunte, ou alguém que faz qualquer transgressão na pista de rolamentos ou na calçada é conduzido pelo Código de Trânsito Brasileiro, entendeu? Isso, se tivesse alguma coisa, devia ter no código de postura do município, que não tem absolutamente nada. Foi feito um belo trabalho durante a gestão do Sebastião Melo, que conduziu esse trabalho, veio para a Câmara e este governo, brecou aqui na Câmara. Inclusive está na minha mesa, porque eu ia dar parecer, disseram que foi assustado. Então essa é uma lei que passa por cima do Código de Postura e passa por cima do Código de Trânsito Brasileiro. É ridícula essa lei, é ridícula. Júlio. Não, se tu me permite, Claro, Júlio, claro. só repetir o que tu diz, né, Júlio? Como é que uma pessoa que está ali irregular, sem poder cobrar, talvez cobrando o de mais ou de menos, daqui a pouco não ganhou nenhum centavo durante 5 horas, vai conseguir uma multa primeiro de 300 e na reincidência de 600. Onde é que ele vai arrumar dinheiro para pagar? Aí no Código de Trânsito, se tu anda a 150 por hora, sujeito a matar pessoas, a tua multa é quanto? 300, 200, 400, né? E uma pessoa que está aí trabalhando regularmente, como é o caso de vocês, vai pagar multa que chega. Portanto, os valores também estão fora de propósito. Só que Claro. no caso, eu penso assim, no meu entendimento, eu penso que isso aí não tem lógica, não tem conclusão de pagar, porque no caso de mais a mais, o guardador cadastrado, registrado, ele não iria para a rua se ele não tiver uma autorização. Porque hoje, para mim, no caso, o guardador ser registrado, para ele ser cadastrado, para mim poder chegar lá, disponibilizar uma carteirinha para ele se cadastrar lá dentro, eu tenho que estar com o meu atestado de funcionamento dentro da prefeitura, eu tenho que estar com a minha documentação, com a minha ata em dia no Ministério, lá na Receita Federal. Sim. Então, como é que eu vou botar o guardador lá para fazer o trabalho? Aí acho que aí está tendo uma diferença errada. Porque daí ele está falando do franelinha, mas nós não somos franelinha, nós somos guardadores, nós somos uma categoria. Mas a prefeitura podia fazer um trabalho educativo, Ferronato. Vamos propor isso. Eu acho que eu e o Ferronato podíamos escrever um documento junto, nesse sentido, pegar outros vereadores. Faz como a questão dos salões de beleza. Esse pessoal deveria pagar a Previdência Social como autônomo. Pagaria mais ou menos 180 e poucos reais hoje. Mas pode fazer o seguinte, eles podem se cadastrar como MEI. Eles pagam 55 pila por mês, entendeu? Eles, portanto, estão legalizados, estão dentro da lei e têm a previdência garantida. Então, o governo, em vez de fazer um trabalho de formalização de quem é informal em termos, porque quem está com a carteirinha do Ministério do Trabalho, ele está formalizado junto àquela instituição e não precisaria fazer mais nada. Mas para facilitar o sujeito ser um empreendedor, podia facilitar isso. Isso se faz na internet. Eles podiam abrir um setor na prefeitura para fazer esses cadastros lá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, de Desenvolvimento Econômico.
Então, Ferronato, vamos dar uma ousada, vamos ajudar esse pessoal aí a sair dessa questão de passar por bandido. Bandido é bandido, tem que ser tratado como bandido, mas esse cidadão que está levando o pão nosso de cada dia para a família e não está extorquindo, não está pedindo dinheiro que a pessoa não queira dar, se eu não quiser dar, não preciso dar, entendeu? O direito de ir e vir, de estacionar meu carro, etc e tal, eu tenho. Agora, o sujeito vai lá, fica... Porque aqui no centro acontece muito, no entorno da Praça da Matriz, o pessoal vai, inclusive, limpa o carro, né? Lava o carro, né? Isso poderia ser incentivado, no sentido do cara também não deixar sujeira. Se tu me permitir, Adelício, eu acho interessante, até não foi falado aqui, a lei de 75, 6242 de 75, ela regulamenta a atividade de guardador de automóvel e lavador de automóvel. Então eles podem desenvolver as duas atividades. Porque a própria atuação dos flanelinhas, como já foi dito aqui, ela acaba prejudicando a categoria, né, dos guardadores. Né? Com certeza, isso aí é uma coisa que, no caso, eles não diferenciam o que é o guardador e o que é o flanelinha, o que é o irregular e o que é o guardador. Né? E eu recebi agora ontem mensagem de amigos, não, Ferronato, tudo é a mesma coisa. Guardador, flanelinha, tudo é a mesma coisa, porque o cidadão também pensa assim, porque não tem essa compreensão, esse conhecimento de que existe uma atividade regularizada, regulamentada e outra que é E aí poderia entrar Sim. como o vereador Adeli colocou aqui, de uma campanha até educativa, esclarecedora, nesse sentido. Por que nós estamos, por que hoje nós estamos defendendo o cobrador no ônibus? Ah, mas quase ninguém mais paga. Não, é que o mundo do trabalho mudou, como também tem a questão da longevidade, mais pessoas idosas pegam ônibus, nada melhor do que um ajudante. Isso não vai mudar o preço da passagem. A questão do guardador, não quer dar, não precisa dar, está na lei. Agora, vamos riscar. O cara piscou, ameaçou somos 190. Mas demora. Perca um dia, um tempinho, faz o registro, tira o cara de circulação. Faz que nem eu fiz com o cara no centro. Chamei a brigada, ele saiu algemado. Faça valer teu direito. Exerça a tua cidadania. Mas as pessoas jogam papel no chão porque tem gari, tem que dar trabalho para gari, mas tem um negócio mais estúpido do que isso. Não pode ser assim. Nós temos que entrar num processo de recivilização da nossa sociedade. E o papel hoje dos sindicatos, Júlio, é muito importante. Tu tens um papel importante de chegar, eu sei que tu tens que trabalhar, tu não pode te dedicar exclusivamente para a categoria, mas nós temos que fazer um movimento. Eu acho, Júlio, que você tem que usar a tribuna popular aqui na Câmara, uma segunda-feira às 14 horas, você fala 10 minutos, e nós começar uma campanha. Sim. O Ferronato há tempos está enfronhado isso. Eu estou tempos enfronhado nessa questão. Outros colegas têm essa preocupação. E vamos começar a discutir com as entidades. Agora estou me lembrando, a gente pode fazer uma discussão agora, preparar a Feira do Livro. Eu acho que nós vamos marcar contigo uma reunião com a Câmara Rio-Grandense do Livro e tu vais propor para a Prefeitura como será feito todo o entorno da Feira do Livro. Eu, como moro no centro, não me custa em algum momento, entende, participar, dar uns pitacos, mostrar as ruas aqui, eu acho que é melhor. Entende? Vamos fazer um negócio cidadão. Deixa eu pegar esse gancho que o vereador dele colocou aqui sobre a participação em eventos. Como é que funciona hoje dos guardadores, né? Qual a área de atuação, o campo de atuação deles? São nos eventos, espontaneamente, assim... Como é que... No caso, hoje... Há que se pedir uma autorização, um cadastro para a prefeitura para determinados eventos? Como é que funciona? No caso, hoje, na Arena do Grêmio, a gente tem uma escala de trabalho, a gente tem uma fita, que essa fita ela é identificada, ela é entregue no comando. Ali ele sabe quem é o guardador que está atuando. Né? Então, lá da Arena do Grêmio, é lá da ponta da ponte, no caso, até a entrada da outra ponte lá, de fora a fora. Quando tem os jogos grandes, os carros vão até lá. Então, se é uma coisa negativa, por que o pessoal estaciona lá?
né? Então, acredito que a atuação dos guardadores dentro da cidade de Porto Alegre, ela é muito importante, a categoria é importante, entendeu? De estar atuando ali, de estar fazendo o trabalho como profissional. Agora, de repente, a sociedade, ela entende que eles fazem uma coisa só, tudo dentro de um saco só. E no caso foi o que aconteceu que o Rafão, né, que é o da Segurança Pública, ele acabou fazendo isso. Olha o que ele falou, R$300 a primeira, R$600 a segunda, aí depois o franelinha que tiver irregular, mas que tipo de irregular, de que forma, de que maneira? Se ele quer proibir. Se ele quer proibir. Então, no meu entendimento ali, quando ele terminou de falar aquela frase, teve alguém que assoprou no ouvido dele. Acho que tu... Quando ele falou do franelinha, que tiver irregular. Todo é irregular. Mas esse projeto, óbvio que não passou pela Procuradoria do município, porque os projetos do prefeito não passam para a Procuradoria. Os procuradores não vão deixar passar um jaburu desses inconstitucional. Eu quero, se me permitir, Pois não? eu quero deixar claro aqui uma posição que eu tenho. Nós temos, vamos repetir para ficar bem claro, o guardador regular e o flanelinha irregular. Dentre os flanelinhas irregulares, nós temos espalhados pela cidade uma enormidade de pessoas que trabalham em frente a condomínios, em frente a ruas, em avenidas. E temos muita gente boa, sim. Dentre esses flanelinhas, nós temos gente que o proprietário do automóvel dá para ele a chave. De tanta confiança que tem nessa pessoa. Até para ele poder manobrar o carro, empurrar um pouco para cá, um pouco para lá. Portanto, eu acredito que depois de aprovado uma lei que venha regulamentar e atualizar a lei vigente, como já foi dito aqui, uma série de ações se pode fazer. E uma outra que eu acredito interessante é buscar regularizar todos esses flanelinhas que tenham um passado decente, que atuam decentemente e que tenham reconhecimento da sociedade ali, para a gente, vamos dizer assim, fazer com que estas pessoas trabalhem regularizadas e com isso retirar aqueles que estão completamente irregular, achacando o cidadão de Porto Alegre. O que a gente fez? Quando eu fui secretário municipal da Produção e do Comércio, eu passava numa rua, ajudava a distribuir o folheto seguinte, amanhã reunião 7 da manhã na SMIC. Porque quem quer trabalhar vai de manhã cedo, nem que mora no caixa prego. Agora é o seguinte, daqui para frente, a medida é 1 por 1,80, não pode estar em espaços que tenham menos de 1,80 m, porque essa é a lei. E aí eu fui organizando. Tá? Todo mundo se lembra de quando eu fui secretário, como as coisas funcionavam. Hoje, essa zorra, daí vem essas coisas mirabolantes. Não existe solução mirabolante. Nós somos radicalmente contra a extorsão. Nós somos contra qualquer pessoa na rua com a jaqueta que o Júlio está, ou sem ela, com um paninho na mão, com a flanelinha ou não na mão. Exigir dinheiro não pode, que a lei não permite. Claro. Isso é Agora, crime. É crime isso. Quer que eu cuide do seu carro? Depois, se eu puder me ajudar. Outros... Gente, eu vi em torno do Tribunal de Justiça desembargador deixando a chave com flanelinha, entendeu? Quem é que trabalha lá? Todo mundo conhece o cara, entendeu? Está ali há 10 anos. Mas acho que está mais, eu moro ali mais de 10 anos, cumprimento o gordo todo dia, entendeu? E assim tem que ser. Então nós temos que criar um processo civilizatório e não sair dando tiro, não sair multando. Essa multa é ridícula. Quem ordena isso é uma lei federal, é o Código de Trânsito Brasileiro. Eu já disse várias vezes, o pedestre pode ser multado. Como o pedestre pode ser multado? Está na lei federal. Não tem invenção. Eu, se eu fosse diretor-geral da EPTC, eu botava, primeira semana, o caos que é Andrade Neves com a Borges. Eu botaria o guarda para multar pedestre, porque os caras fazem o diabo, entendeu? Sim. Eu duvido que isso não moralizaria. Eu duvido que não...
Então são estas coisas que a gente tem que discutir. E por isso que eu sou defensor da civilização. Nós temos que recivilizar a sociedade. Nós temos que dizer, é possível viver? Sim. Está difícil arrumar trabalho? Sim. Mas se a gente se ajudar mutuamente, o flanelinha, ou melhor dizendo, o guardador, já fui embutido aqui com o flanelinha, o guardador de automóvel, o lavador, que tem uma profissão, se ele for disciplinado na prefeitura, a prefeitura exigir que tirar o cara que extorque, nós vamos caminhar para frente. Caso contrário, vamos caminhar para trás. Júlio, como é que vê essa possibilidade até também de uma campanha, de uma campanha até mais ampla, né, de fazer essa regulamentação mesmo das pessoas que trabalham, dependendo muito tempo junto, e também uma outra pergunta é se vocês têm essa procura por parte dessas pessoas, os flanelinhas, vêm procurar o sindicato para tentar se regulamentar? Como é que vocês... Eu acho que depois que agora, no caso, agora, nesse momento, teve bastante procura. Mas até ver como vai ficar a situação, porque, como eu disse, é muito fácil, digamos, tu tá numa entidade, tu vai passar para outra, tu vai passar para outra, tu vai passar para outra, e às vezes nem tem entidade nenhuma, e aí eles vão e procuram o sindicato. Só que nesse momento, essa campanha é como o deputado tinha falado ali. O vereador. Ele tinha falado da situação de nós fazer um grupo, de nós fazer um trabalho em conjunto, nós fazer uma coisa junto, porque é uma coisa que hoje, se tiver isso aí, eu tenho certeza que 100% vai melhorar, vai se arrumar, vai se ajeitar. É como tu pegar e arrumar a casa. Né? Não quer dizer que a casa esteja bagunçada, mas é que, na verdade, está acontecendo uma coisa que hoje eles não estão dando possibilidade. Porque eu pergunto, por que na época da Copa do Mundo pôde? Por que na Copa em 2012 pôde? Hoje não pode mais nada. Hoje a gente procura, o que a gente recebe? Um não. A mesma coisa a IPTC. Aconteceu a mesma coisa hoje. A IPTC diz que não é competência deles. Mas a IPTC trabalha com o quê? Trabalha com o quê? Ela não trabalha com trânsito? A IPTC no Beira-Rio hoje. O que está acontecendo no Beira-Rio hoje? Não é bem estampado lá R$30 o estacionamento? Aí pode. Aí tá certo. Aí chegar lá e demarcar um pedaço, o guardador chegar lá, o guardador vai poder trabalhar. O guardador hoje não tem espaço. Hoje não acontece isso, essa demarcação para o... Não, era, porque na própria apostila... A lei diz isso claramente, eu sei porque foi... Não. Isso tem, mas eu digo, na própria apostila, isso aí que eu acabei de dizer agora, não tem porque eles não cumpriram. Não querem. Mas tem isso aí, foi como o deputado falou agora, tem isso aí. Mas não é executado, sim, não é cumprido. cumprido. O espaço que vocês têm hoje, vamos dizer assim, regularizado, é ali na Arena do Grêmio. Sim. Para evento, sim. E só. E aqui entre nós temos aí um lugar importante que é o Teatro São Pedro, eu sei porque eu moro ali. Nós temos a questão que sempre foi um pouco conturbada no Salão de Atos da URGS, ali porque também tem uma parte um pouco vulnerável, ali é um lugar complicado, temos que dar atenção. Temos coisas boas e más na Cidade Baixa. Por exemplo, eu sempre digo, tem uma travessinha ali, eu já denunciei o cara 20 vezes, mas eu não sei porquê. O cara deve ser um cara muito importante, porque o cara trafica, o cara extorque e não acontece nada com o cara. E os outros são importunados. Alguma coisa está errado, não acho? Alguma coisa tem que estar errado. Não? Se nós não cuidar com essas coisas, o que vai acontecer em Porto Alegre? Que já está acontecendo. As milícias na Voluntários da Pátria. Aqui a imprensa é covarde. Ela não falou de milícia, falou, porque as máfias. Não é máfia, é milícia, é diferente. Milícia é aquele cara que põe o trabuco na tua testa, te dá um pau, etc e tal. Isso é milícia, e o que aconteceu na Voluntários da Pátria é milícia. Muito bem, a gente vai caminhar para o final do programa, quero fazer uma última rodada para que os senhores possam dar o seu recado final e se despedir. Porque esse é um tema que, evidentemente, ele vai seguir na pauta, vai voltar, mas a gente dá esse start para que a gente possa, enfim, ampliar e trazer um pouco de mais esclarecimento sobre esse tema aqui na TV Câmara. Deixa eu começar com o vereador Ayrton Ferronato. Vereador, seu recado final. Eu quero agradecer o convite, né? E dizer que a gente teve, e já até nós conversamos fora do ar aqui, a partir do momento que se começou a tratar desse tema, nós tivemos aí uma repercussão bastante interessante. A mídia está interessada, fala de um jeito, fala do outro.
Mas é uma possibilidade que nós tivemos de estar aqui contigo, com os nossos telespectadores, e tratar desse tema que está bastante sendo discutido, e é importante que se discuta, e é necessário que se aprove uma lei, que seja uma lei que traga justiça ao porto-alegrense. E eu acredito que justiça para o trabalhador de Porto Alegre é regularizar a profissão de guardador e proibir a atividade de flanelinha. Isto que é o que eu prego. E repetindo que a lei diz assim, o projeto do Executivo, fica proibida a atividade de guardador e de flanelinha. Isso está errado, é ilegal. Ok. Vereador Adelicel, recado final? Acho que nós temos que caminhar para uma grande pactuação na cidade. O processo civilizatório está em curso, o sindicato tem um papel importante. Nós aperfeiçoarmos a legislação aqui naquilo que for conveniente e possível e rejeitar essa baboseira da prefeitura que você não tem pé nem cabeça. Eles que vão trabalhar e fazer o dever de casa. Quem ganhou a eleição foram eles que façam o que é de sua competência. Nós, que fomos eleitos vereadores, estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos fazendo a nossa parte. Ok. Júlio César, recado final? Meu recado final seria assim, como é que vai ficar essas 5.000 famílias que dependem da atividade dos guardadores? É essa que eu quero deixar como um retoque final. Como é que vai ficar essas 5.000 famílias que dependem desses guardadores que trabalham honestamente no dia a dia? Tem tempo ainda? Claro. 1 segundo. Ou 30 segundos. Quando nós aprovamos aqui na Câmara dele a proposta de terminar com o carrinheiro, o carroceiro, qual foi a saída, o que constou na própria lei? De que essas pessoas fariam um curso para guardadores de automóveis. Uma transição, reciclagem, então, lógico, então agora vão querer terminar, quer dizer, os homens vão ser terminados 2 vezes. Desde lá vem se pregando a ideia do guardador como necessário em Porto Alegre. Porque os carrinheiros também fizeram o curso dos guardadores junto. E Sim, outras que é tantas, aquele processo da transição, né? Transição. Muito bem, senhores, deixa eu agradecer mais uma vez pela presença de vocês aqui, pelo debate, enfim, pela discussão do tema, fazer o registro também de que nós convidamos a Prefeitura para participar, aí foi nos alegado que não haveria agenda, então não foi enviado representante da Secretaria Municipal de Segurança para participar aqui do programa. Muito bem, a você de casa quero agradecer pela sua audiência, lembrando que para ter acesso aos conteúdos da TV Câmara basta acessar as nossas redes sociais, convido você a visitar também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo programa.